Há alguns momentos na vida que são bastante importantes. Fazer um discurso na premiação de um Globo de Ouro é um deles. Ninguém aparece lá e simplesmente decide falar qualquer coisa que vem à cabeça. O sujeito pensa no que vai falar. Uma noite antes, ele dorme imaginando como a vida dele pode ser diferente no dia seguinte, se ele for premiado ou aclamado diante do Globo de Ouro. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas o sujeito se prepara para essa premiação, para essa bênção, para essa conquista. E, portanto, ele sabe o que vai falar. Não existe discurso de improviso quando você recebe uma premiação. Da mesma forma como nós fizemos uma análise quando Donald Trump fez o seu discurso após a captura de Nicolás Maduro, e Trump foi lá e leu o seu discurso, e, portanto, se tratava de um discurso já feito, um discurso confeccionado. O discurso de Wagner Moura, pequeno discurso, diga-se de passagem, porque a ocasião pedia isso, feito ali quando ele recebe o Globo de Ouro, é absolutamente um discurso pré-construído, pré-concebido e, portanto, pensado em seus impactos. É bom destacar que há dois discursos. Um primeiro que ele faz ali no palco e um segundo discurso que ele faz em um segundo momento. O primeiro discurso é um discurso, inclusive, impecável. Ele fala sobre a importância da obra e diz que acredita que, assim como traumas são passados de geração em geração, valores podem ser passados de geração em geração. Ele vai do início ao fim. Começa agradecendo as pessoas, agradece especialmente o seu diretor, agradece os brasileiros, comemora com os brasileiros, fala sobre valores e encerra assim. É um discurso impecável, é um discurso que evita polêmicas e é um discurso que é feito para que as pessoas possam comemorar juntas. No segundo momento, quando ele então vai falar com repórteres, ele não se aguenta. E ele não se aguenta, e naquele momento, quando ele não se aguenta, ele vai e faz a menção ao presidente atual. Essa menção ao presidente atual também é uma conversa para a bolha, o que significa dizer que ele sabia para quem ele estava falando. Esse tipo de discurso, ou quando as pessoas gritam sem anistia, você fala a um determinado público. É porque as pessoas não se recordam, mas à época da presidente Dilma, isso ficou bastante claro. A presidente Dilma, as pessoas não diziam presidente. O país também se dividia. Quem apoiava então o presidente a chamava de presidenta e os demais a chamavam de presidente. As pessoas diziam presidente Dilma, significava que você era uma pessoa de centro, centro-direita, direita, que você não apoiava o governo. E se você dissesse presidenta, a presidenta Dilma, significava que você a apoiava de algum modo. Uma vogal. Uma vogal retratava o apoio ou não. Veja o poder da palavra. Quando Wagner Moura diz que entre 2018 e 2022 o Brasil teve a ascensão de um presidente de extrema direita, até aí paciência, cada um faz a leitura que quiser, mas ele complementa, falando de um fascismo, etc., ele faz um ataque direcionado a uma parcela expressiva da população. Esse mesmo ataque, no auge da sua emoção, o então ministro Barroso fez de um palanque, quando ele disse que haviam derrotado o bolsonarismo. Esse tipo de discurso não contribui em nada para o país, em nada. Mas vejam você que o Wagner Moura consegue mexer com as emoções. E é sobre isso que eu quero falar com você. Ele poderia fazer, ou ele podia ter feito um discurso absolutamente tranquilo e sem polêmicas, porque o momento já dava a ele o palco. Pessoas que não têm palco muitas vezes se valem de polêmicas para chamar a atenção. Isso é feito, inclusive, propositalmente em redes sociais. Há algumas formas de você crescer em rede social. Uma delas é sendo polêmico. Há pessoas que crescem sendo polêmicas, há pessoas que crescem sendo grosseiras, há pessoas que crescem sendo ridículas e há pessoas que crescem sendo extraordinárias.
Se você prestar muito bem atenção, você vai ver que há essas 4 formas de crescimento. Você olha para o lado e percebe pessoas crescendo sendo ridículas, pessoas crescendo sendo grosseiras, destratando o seguidor, humilhando o seguidor, com respostas que o desabonam. Há pessoas crescendo sendo polêmicas, sempre cava uma polêmica, a briga com outro influenciador, uma fala despropositada, etc. E segundo, ou quarto ponto, é fazendo algo extraordinário. A verdade é que Moura já havia feito algo extraordinário. Algo extraordinário é receber uma premiação inédita para o Brasil. Isso já dava a ele todo o prestígio necessário. Ainda assim, ele decidiu entrar numa pauta polêmica. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte: qual é o objetivo de uma pessoa a falar quando fala dessa forma? Não há acréscimo nenhum. Se você prestar atenção, existe só uma forma de você convencer a pessoa, mostrando a ela qual o caminho da felicidade. O ser humano seguia dessa maneira. Quem diz isso é Aristóteles. Aristóteles diz que todo ser humano persegue o que ele chama de felicidade. Para algumas pessoas, felicidade é poder, para outros, fama, para outros, dinheiro, mas é felicidade. Todo ser humano persegue o que ele chama de felicidade, numa visão curto-prazista ou numa visão de longo prazo. Pense você comigo o seguinte: o que você chama de felicidade? Ah, Samer, felicidade para mim, o sujeito diz, é ser aprovado no concurso e virar juiz. Então, quando eu viro para você e digo para você, olha, faça este curso e você será juiz, o que eu estou dizendo para você é que este é o caminho da felicidade. É muito mais fácil convencê-lo a fazer uma compra ou a fazer alguma coisa se eu digo ou mostro para você que o que você chama de felicidade está ali. Qual é o problema? Quando Moura faz esse tipo de discurso que levanta emoções, etc., ele opta por um caminho em que ele não deseja mostrar ao povo o que é felicidade. Ele apenas faz um discurso para a base, para inflamar as pessoas que o seguem, para inflamar as pessoas que assistem e que o apoiam. E isso é o que nós chamamos de pregar a convertidos. Isso não convence ninguém. Quando eu publico um texto na rede social e que eu falo o que eu penso, e você é incapaz de continuar me seguindo, porque afinal de contas eu mostrei que eu penso diferente de você, quer dizer que você não está preparado para o debate. Você não está preparado para o diálogo. Você não está preparado para a razão. Fernando Pessoa tem uma obra chamada Mensagem. E em uma das apresentações da obra, ele diz o seguinte: ele diz, quando terminei a obra, eu a chamaria de Portugal. Então um amigo meu disse para mim, Pessoa, por que Portugal? Tudo nesta terra tem o nome de Portugal. A sapataria é Portugal. O restaurante é Portugal. A padaria é Portugal. Que queres com esta obra? Ao que respondi, quero passar a mensagem, pois tens o nome, mensagem. E aí Fernando Pessoa decide chamar a obra de mensagem. E quando ele decide chamar a obra de mensagem, ele complementa dizendo, adoro ser vencido pela razão, mesmo quando não sou o seu procurador. O que ele está dizendo? Eu quero que a melhor ideia vença. Quando eu escrevo de uma forma que você não concorda e você para de me seguir, significa que você não quer que a melhor ideia vença. Você quer que a sua ideia vença, mesmo que ela seja a pior para o país. Porque você é incapaz de dialogar e de colocar a sua visão de mundo no comentário. Você é incapaz de gravar um vídeo defendendo a sua ideia ou colocando o seu ponto de vista.
Você é incapaz de defender o que é melhor. Você só defende o que você pensa ser o melhor. As lojas nas ruas, elas ficam fechadas para reforma, mas a boa mente humana tem que trazer uma outra placa na porta, uma placa escrita na testa, aberto para reforma. Ou seja, eu posso mudar de ideia. Eu posso mudar, inclusive, as minhas ideias. Mas para isso, você precisa ter um argumento que vá para além do ad hominem. Quando você vira para mim e diz, não, porque você é então um bolsonarista, ou seja, se eu discordar de você, você me rotula, é uma estigmatização, esse é um dos estratagemas de Schopenhauer, certamente você não sabe disso porque você nunca leu a obra, mas essa é uma das formas de o sujeito debater. Como ele não tem argumentos, ele qualifica as pessoas. A esquerda é mestre em fazer isso. Basta você se lembrar do que foi feito ao longo do governo anterior, em que as pessoas eram rotuladas. Este é um negacionista, este é um genocida, este é um golpista. Sempre é uma rotulação. Este é um fascista. Rotulação que Wagner Moura fez ontem ao fazer o seu discurso. Quando nós partimos para a rotulação, não há argumento racional, porque eu posso dizer que você é qualquer coisa. E, portanto, não há um debate de ideias. A gente se perde e deixa de debater sobre o que é o melhor. O melhor não é a adjetivação. O melhor é a argumentação. Apresente as suas ideias e me convença do contrário. Saiba, a minha mente está aberta para a reforma, mas eu preciso de argumentos. Argumentos melhores do que esse que você tem apresentado. De fato, a pessoa, para ser convencida, ela precisa ser guiada por um caminho que ela repute de felicidade. Por que a direita tem uma parcela expressiva da população? Porque aqueles que querem convencer alguém a votar na direita mostram para esse eleitor o caminho da felicidade. Olha, o caminho da felicidade é um caminho em que você vai ter liberdade de expressão, em que a sua família vai ser protegida, em que a economia vai andar bem. Este é o caminho da felicidade. E aí, quem acredita que este é o caminho da felicidade, vai lá e vota. A esquerda faz um outro argumento. Ela diz o caminho da felicidade é um caminho do social, é você ajudar os pobres. E, na verdade, as coisas não são excludentes. Você tem que ter uma economia pujante para poder ajudar os pobres, porque nada tira mais pobres da pobreza do que a geração de riqueza. Se você tirar o peso dos estados ou do estado dos ombros da população e usar o dinheiro para ajudar essa população, o país vai crescer, as pessoas vão deixar a pobreza. Como disse um ex-presidente americano, o sucesso de um programa social não pode ser medido pelo número de pessoas que nele ingressam, mas pelo número que dele sai. Ou seja, das pessoas que saem por não precisar mais do programa social, porque elas enriqueceram, porque elas cresceram, porque elas formaram. O que nós precisamos compreender aqui, pensando em termos de país, é que as diferentes visões de mundo, elas podem ser inclusive complementares. Mas se você me ataca, você não me convence. Porque a partir de aí nós nos tornamos inimigos e oponentes no campo. Eu não tenho problema nenhum com você que pensa diferente de mim. Você pode, inclusive, defender as suas ideias, eu vou dar espaço para que você defenda as suas ideias. Mas eu quero que você me convença, então. Me convença com dados, com argumentos, com peças factíveis. O fato de o Wagner Moura ter aproveitado para inflamar a base não ajudou em nada quem ele queria ajudar. Ele só reforçou quem já votaria no Lula. A verdade é essa. O voto do eleitor empolgado que vai lá e aperta 13, usa uma camiseta vermelha no dia, entra na sala de votação, aperta 13 na urna, faz um L, sai de lá, grita na porta sem anistia, vale o mesmo tanto que o voto de uma pessoa que sai de casa na hora do almoço, porque imagina que terá menos fila, que sai de casa sem vontade nenhuma, passando um calor, mas porque é obrigado e não quer pagar uma multa,
e vai lá para a sessão de votação e vota no 13 porque já cansou do Bolsonaro, esse mesmo voto vale a mesma coisa. Quando você inflama a base, você consegue mais gritos na rede social e um engajamento maior, mas não necessariamente você consegue mais votos. Pelo contrário. Qual é o grande erro da direita no Brasil? A direita inflama a base reiteradamente. Existem vários maus hábitos da direita. A direita brasileira não tem estratégia, a direita brasileira tem lideranças muito dispersas, a direita brasileira fala para sua bolha e a direita brasileira tem uma dificuldade enorme de furar a bolha. Para você furar a bolha, você tem que diminuir o ataque. E você tem que mostrar que você tem um bom senso, que você é o meio termo, que você é a espécie de frente ampla dessa vez. Se você quer convencer alguém das suas ideias, não se iluda. O convencimento das pessoas vem da demonstração de que vocês estão do mesmo lado. Aliás, nós estamos do mesmo lado. Não é verdade? É verdade. Porque se o país for bem, todos nós iremos bem. Se o país prosperar, muitos de nós serão prósperos. Se as pessoas tiverem melhores condições de vida, elas consumirão mais e o seu escritório, o seu consultório, a sua empresa, o seu trabalho também crescerão. Na verdade, estamos todos no mesmo barco. Só que quando nós alimentamos o nós contra eles, ou quando eles alimentam o eles contra nós, fica muito mais difícil o convencimento. Por que a esquerda está em silêncio agora quanto à candidatura do Flávio? Porque eles querem o Flávio, porque o Flávio é o nós contra eles. Se for o Tarcísio, se for o Ratinho, se for qualquer outro, a chance de derrota da esquerda é muito maior, porque todo mundo da direita vai votar no anti-Lula. E o cara do centro vai querer uma novidade. Então, nós precisamos ter essa consciência. A gente está em ano eleitoral. Ano eleitoral. Você quer convencer as pessoas? Presuma que as pessoas são inteligentes e trate as pessoas como pessoas inteligentes. Cada vez que você chama uma pessoa que pensa diferente de você de tola, você perde um voto. Mas quando você diz a ela, você é muito inteligente, eu tenho certeza de que você vai mudar de voto, você dá a ela um incentivo para mudar. O que Aristóteles diz é que elogiar alguém é uma forma de induzir o seu comportamento. Então, elogie as pessoas. Elogie quem pensa diferente de você. Elogie quem está do outro lado. O Wagner Moura é um baita ator. Uma pena que ele tenha usado a ocasião para alimentar uma divisão, quando na verdade ele podia ter alimentado uma união. O vídeo confeccionado pelo presidente Lula, ele é proposital. Quando ele fala que é para unir esquerda e direita na virada do ano, é porque agora ele precisa conversar de novo com o eleitor de centro. Só que ele teve 4 anos para conversar com o eleitor de centro e não quis. O governo foi muito mais à esquerda do que o dos outros governos, governos Lula. De forma que agora fica mais difícil convencer as pessoas disso. Só que essa é uma tática. Por fim, e para nós não nos alongarmos muito, a direita tem que parar de ficar batendo na imprensa, no meio artístico e nas universidades. Não se engane, a direita precisa ocupar a imprensa, o meio artístico e as universidades. Ou a direita começa a produzir filmes, ou sempre a versão vai ser a versão produzida pela esquerda. Ou a direita começa a ocupar o jornalismo, ou nunca haverá paridade de armas. Sempre a notícia será uma notícia benéfica à esquerda e contrária à direita. Ou a direita começa a ocupar universidades, ou sempre os intelectuais serão pessoas de esquerda. Portanto, parem de criticar a imprensa, o meio artístico e as universidades.
mas ocupem os espaços e promovam os discursos. Uma palavra muda tudo. E é isso que eu ensino quando eu faço a minha imersão em persuasão. O poder de uma palavra para mudar a sua vida. Essa imersão é prática. Eu não sei se você já se inscreveu, se não se inscreveu, é só você comentar imersão ou persuasão e a gente manda o link para você por direct. O valor é totalmente simbólico, mas a transformação não. É isso que eu gostaria de deixar para você hoje. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde e até mais.